Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Nailde, sou terapeuta, trabalho com terapias energéticas e vibracionais, trabalho também com a Tamiana, fazendo saúde na Ri, aplicando a limpeza tanto individual na pessoa quanto de ambientes, da empresa. Então, se você quiser os meus serviços, você pode estar me procurando aqui, né, na descrição, eu deixo o meu contato, tá bom? Esse vídeo especificamente vai ser sobre algo assim maravilhoso, sobre o nosso poder. O poder que está nas nossas mãos, na nossa mente, e da gente tomar as decisões e fazer o melhor sempre, como a gente pode, que é primeiro a gente curando a nós, para depois a gente ver fora o que a gente já tratou, já limpou, já resolveu aqui dentro. Que é sempre assim. Não é mudar o externo primeiro. Primeiro é o ser para depois ter. Primeiro eu cuido de mim, eu cuido do meu interno, cuido das coisas dentro de mim e depois é que o externo vai tomando forma, vai tudo sendo organizado, tudo sendo colocado nos seus devidos lugares, né? Por isso que eu coloquei o poder para transformar a minha vida está em mim, está em você. O poder nunca está no problema, nunca dê esse poder a qualquer situação que chega na sua vida, assim como eu aprendi a não dar todo o foco e todo o poder à situação quando chega na minha vida. Focar sempre na solução, no poder da solução, no poder que é o nosso subconsciente, o poder que é a nossa mente. Quando a gente chega em situações na nossa vida de conflitos, quando a gente está com situações difíceis, eu sei que muitas vezes é difícil a gente não colocar atenção naquilo ali, ficar lembrando, dormindo, acordando, ficar lembrando do problema. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu digo isso também por mim, mas foi pelos meus ensinamentos que eu fui aprendendo no decorrer dessa minha caminhada e que eu estou passando isso para vocês. Então eu aprendi e estou passando para vocês, né? É uma das leis universais. É o dar e receber. Então não adianta ficar com tudo acumulado para mim. Se eu já tenho algo, ainda que seja o que eu considere como pouca coisa, para um outro pode ser um tantão, pode ser muito grande. Então, assim, quando chegar situações difíceis na sua vida, assim como já chegou e chega de vez em quando ainda na minha, o que, que a gente faz? A gente nunca deve focar no problema. Pode parecer difícil, muitas vezes, mas a gente tem que lembrar que todo problema já nasce com a solução. Todo problema já nasce com a solução. Então, a gente tem que mentalizar, focar na solução, já vê aquela questão já toda resolvida. Esse é o poder de não a gente colocar o poder de não colocar da decisão das nossas vidas na mão do outro, para alguém resolver, e nem deixar que isso perturbe demais a nossa mente. Não, vamos lembrar que a mente, como dizia Neville Goddard, é como um cavalo selvagem. A gente tem que montar nela e dominar ela, para que ela não domine a gente e faça a gente fazer coisas que a gente muitas vezes nem quer falar ou fazer, ou vai agindo sem perceber só, sabe, fazendo sem estar prestando atenção em algo. Então, vamos focar na solução. Apareceu um problema, respira, dá aquela respirada, respira profundamente 3 vezes, conta de 1 até 10. E agora, aí você fala para você, agora eu vou focar na solução. Qual a solução para isso? Façam perguntas. Até a seguinte, o que essa situação veio para me mostrar? Como eu posso crescer, como eu posso evoluir passando por essa situação? O que isso está me ensinando? O que isso está me mostrando? Porque a situação, quando chega para a gente, quer nos mostrar alguma coisa. Faça essa pergunta. O que isso quer me mostrar? O que isso veio para me ensinar? Por que isso aconteceu? Né?
e deixe. Solte. Faça as perguntas e solte. Que as respostas vão chegar. Sempre chega. E vai chegar. Eu te digo isso com toda certeza. As respostas sempre chegam. Tá? Então, quando a gente... Só agora, bem para resumir, outra coisa. Se vocês ouvirem vídeos, barulhos no vídeo, ignora. Vamos adiante. O importante é o conteúdo da mensagem, tá? Isso é o mais importante. Eu vou dar um exemplo a vocês do poder que a gente tem de resolver as questões. Até mesmo quando a gente reclama do outro, que o outro tem algo no outro que incomoda a gente. Não, aquilo é porque está em você, você está vendo também no outro, algo que você está projetando, mas que está em você, que precisa ser trabalhado. Então o outro é o nosso espelho, então o outro está ali mostrando também algo que precisa ser resolvido. Então assim, quando aparecer qualquer situação, ou até em alguém, em alguma coisa que você não gosta, faça a pergunta: o que isso no outro está me incomodando? Por que isso me incomoda? Como eu posso resolver essa situação? Né? Tem um livro, eu até trouxe aqui para citar para vocês, Limite Zero, de Joe Vitale, quando ele fala aqui uma parte da história de Dr. Hewlett, que ele foi um médico psiquiatra, que ele curou uma ala inteira de psiquiatras, lá onde ele foi trabalhar. Curou uma ala inteira como? Foi o que eu falei aqui. Quando a gente não projeta no outro, não vê o outro como um ser diferente, mas com essa unicidade que todos somos um, o que é que eu faço? Eu primeiro trabalho em mim, eu curo em mim, e foi isso que ele foi fazendo. E automaticamente, à medida que ele foi se limpando, se curando, fazendo exercícios, fazendo técnicas, que é o famoso Ho'oponopono também, o outro ia sendo curado. E lembrem que foi uma ala inteira da psiquiatria, de psiquiatria que foi sendo curado e foi saindo um por um até que aquela área inteira ficou vazia. Porque ele percebia que primeiro, que é o que eu tento muito trazer isso para mim, primeiro eu pergunto, o que essa situação vai me mostrar? Por que eu não gosto disso em tal pessoa? Aí eu volto para dentro e vou trabalhar em mim, porque automaticamente se eu trabalho em mim, se eu pego esse poder na minha mão e coloco em prática e vou me tratando, vou me curando, vou me cuidando, o meu redor também automaticamente vai se curando, vai sendo limpo e vai se tratando. Porque porque isso não é egoísmo, quando a gente olha pra gente, quando a gente se ama em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, em todos os níveis, em todas as nossas camadas, quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente se percebe, tudo e todos podem perceber em volta. O clima fica mais leve, o ambiente fica mais leve, fica mais gostoso, as relações são mais saudáveis, seja no trabalho, seja em casa, onde for. Então tudo fica mais produtivo, mais leve, sabe? Sabe aqueles filmes de aquele caminho de passar só por jardins floridos, a pessoa vai cantando, sorridente, saltitante? É sobre isso. Vai limpando, vai ficando aquele clima leve e gostoso, que você fica uma pessoa tão gostosa, tão leve, que as pessoas, sua energia fica tão gostosa, tão leve, que as pessoas vão querer ficar próximas de você. Que a gente só gosta de ficar perto de pessoas que emanam energia boa, coisas boas, que pensam bem. E ao contrário, quando as pessoas já são, a gente vê o céu acinzentado passando ali por cima, em ambientes assim, a gente não faz questão de estar perto. A gente busca o que cada vez mais distanciar. Se distanciar e ficar longe das pessoas, né? Seja das pessoas do ambiente, quando é de trabalho, de casa. Então vamos buscar sempre o nosso amor, a nossa paz, o nosso equilíbrio, o nosso caminho do meio. Entender que o poder dos problemas e o poder da nossa vida está nas nossas mãos. A gente não deve
passar para ninguém. A gente tem que resolver. Fazer as perguntas, voltar para dentro da onde? Para dentro do seu coração. Para o centro do seu coração. Volte sempre para o dentro do seu coração. Silencie um pouco. Ainda que você não medite, não tem problema. Mas só respire. Faça uma respiração profunda. Faça 3 respirações profundas. Tá no trabalho ou em casa. Procure um cantinho só. Se não puder estar agitado ali, até no banheiro, tranca a porta rapidinho. Respira. Faz 3 respirações profundas. Volte para dentro do seu coração. Não deixe que as situações saiam do comando que te tire do seu centro. Lembre de nunca dar o poder ao outro. O poder está em mim, em você, em nós. E ó, isso aqui, mente sã, corpo sã. Vamos equilibrar isso aqui. E ao mesmo tempo lembrar que nós não somos os nossos pensamentos. Um pensamento veio, deixa ele passar, que ele vai embora. Vai pensamento, vai que você não precisa mais desse pensamento. Vamos de verdade emanar que sempre cada vez mais a leveza, a paz e o amor. É isso que a gente tem que buscar cada vez mais. Porque se eu estou em paz, eu estou em paz em mim, minha casa, meu trabalho, meu ambiente, tudo onde eu vou, eu levo a paz comigo e vai estar tranquilo, vai estar em paz. Porque a paz está dentro de você. Seja luz, brilhe, sorria, seja leve, busque a leveza. Sempre a leveza. Ouviu alguém reclamando, alguém falando algo, deixa lá. Não entra no meio da conversa, não. Não deixe sua vibração baixar, cair. Não permita isso. Não permita que o outro faça você fazer coisas ou falar coisas que você não queira. Não permita. Saia de fininho, tá? E fica no seu cantinho. É a melhor coisa. Tá bom? Então, um beijo. Se vocês quiserem, é a terapia da Tamiana, que é dos pleiadianos, né? O Salustinar Rio, limpezas e ambientes. Outra terapia que eu faço, também com reprogramação mental, de crenças, é só entrar em contato, tá bom? Obrigada pela atenção e um beijo para você.